nossa consciência não consegue imaginar a tua grandeza, Senhor, o teu poder. E nós estamos aqui porque reconhecemos que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, Senhor, e nos alegramos de poder reconhecer isso, Senhor, porque sabemos que este reconhecimento faz total, faz completa e uma maravilhosa diferença em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o privilégio de trazer para nós esse discernimento, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito venha nos guiar em toda a Tua boa vontade, Senhor. E pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha nos ensinar toda a Tua vontade, Pai. Porque a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável ao Senhor. Nós queremos conhecer o Senhor, conhecendo a Tua vontade, Senhor. E é por isso que também estamos aqui nesta noite, Senhor, além de adorar ao Senhor com canções, com oração, adorar o Senhor com a nossa presença aqui neste lugar, Pai. Nós queremos conhecer mais da Tua vontade. Senhor, revela-nos a Tua vontade. Dá-nos entendimento, dá-nos discernimento sobre a Tua vontade, Pai. Para que, vivendo segundo a Tua vontade, possamos nos tornar cada vez mais bons, mais perfeitos e mais agradáveis ao Senhor, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, amém? Pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Estou aqui de garoto propaganda da nossa camiseta, não é? Do batismo do dia 10, nosso batismo nacional, amém? Não é? Não tenho chamado para modelo, não tenho, como é que é, o shape de modelo, mas é para modelo da camiseta, viu? Quem quiser a camiseta, né? Para estar com a gente celebrando esse dia de batismo, não precisa estar com a camiseta, mas se você quiser, nós estamos fazendo aí um movimento nacional para fazer esse batismo e queremos celebrar esse batismo, e uma das formas é através dessa camiseta, né? O que está escrito aqui mesmo, meu amor? Nasci de novo, amém? Então, nós vamos fazer a encomenda com um pessoal que faz camiseta para a gente. O custo que você vai pagar é o custo da camiseta mesmo, nós não temos nenhum ganho com relação a isso. Qual é o valor mesmo? R$35, não é? E tem que fazer a encomenda até quando? Até dia 5, para a gente poder pegar até o dia 8, amém? Então você tem que fazer a encomenda e também o pagamento? Que dia de tirada? Até o dia 8, então. Pode fazer encomenda até o dia 5 e pode fazer o pagamento até o dia 8. Mas se você encomendar e não pagar, você vai me colocar numa situação complicada. E eu vou orar forte por você se você fizer isso. Mas para Deus te abençoar, tirar juízo. Amém? Glória a Deus. Mas vamos lá então, meus irmãos. Estamos ministrando sobre o tema frutos de um sacrifício. Amém? O objetivo dessa mensagem é te ensinar, te inspirar primeiro e depois te ensinar a viver a vida que é fruto do sacrifício que Jesus fez por nós, amém? Se todos nós vivêssemos 100% dessa vida, que é fruto do sacrifício de Jesus, com certeza nós desperdiçaríamos menos a nossa vida, é ou não é verdade? Não é? Quem é pai e mãe aí? Levanta a mão. Só quem é pai e mãe? Imagina se seus filhos, principalmente quem tem filho adulto já, né? Imagine se seus filhos tivessem honrado todo o sacrifício que você fez por eles, que eles nem imaginam. Será que eles teriam desperdiçado a vida deles em algumas coisas como desperdiçaram? Sim ou não? Não tinham, não é?
E o Senhor olha para a gente como filhos dele, e Ele vê como nós desperdiçamos a nossa vida, não vivendo a vida que é fruto do sacrifício. Jesus morreu por nós para nos dar uma vida, sim ou não? Que a Bíblia chama de nova vida, não é? Quando um pai gera um filho, em geral, óbvio que tem as exceções, esses pais projetam uma vida para os filhos, sim ou não? E eles se dedicam para isso. Só que muitos filhos acabam vivendo aquém daquilo que os pais sonharam. E muitos falam assim, mas a vida é minha, eu faço o que eu quiser, não é verdade? E eu escolho ter a vida que eu quero. Essa é uma verdade para os filhos. E uma frustração para os pais, não é? E nós devemos querer ter uma vida que alegra o nosso pai e não que frustre o nosso pai, não é verdade? Então o objetivo dessa mensagem é te inspirar, gerar em você, que o Espírito Santo possa gerar em você esse desejo de viver essa vida que é fruto do sacrifício que Ele fez por nós. E segundo, não é, te ensinar a viver essa vida, porque inspiração sem direção, no final, acaba em nada, amém? Vamos lá então, João 3,16, diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, ou único, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E uma coisa muito importante, irmãos, que nós temos que discernir aqui, entendeu? A nova vida é uma preparação para você viver a vida eterna. Quem não vive a nova vida regida pelo Espírito Santo, segundo Gálatas 5, quem não vive regido pelo Espírito Santo, no final vai encontrar condenação. Mas quem vive regido pelo Espírito Santo, e o indicador disso é o fruto do Espírito, que, se não me engano, tem 9 características. A Bíblia diz ali que quem vive daquele jeito, não há lei contra eles, ou seja, não há condenação. Mas quem vive segundo os frutos da obra da carne, há condenação. Então, sabe, muitas pessoas creem na salvação de uma forma irresponsável. É Jesus que salva, não é a igreja, sim ou não? Mas Ele morreu para que a gente viva para Ele, viva essa nova vida. Então, quem não vive a nova vida, a sua vida eterna é questionável. E não é eu que questiono a sua vida eterna, é você que deveria questionar a sua vida eterna, entendeu? Eu vejo 2 problemas nos crentes. Primeiro, aqueles que não creem na vida eterna, e segundo, aqueles que não questionam a sua condição com relação à vida eterna. Nós temos que questionar, não é? Volta e meia, eu me lembro daquele versículo, não é todo mundo que me chama de Senhor, Senhor, que dará o reino dos céus, não é verdade? Aí fico pensando, o que eu faço? Eu prego, expulso demônio, Deus já me usou para curar enfermo, fazer milagre, mas eu posso muito bem ouvir afaste-se de mim. Posso ou não posso? Se eu posso, você também pode, não é? Não é? E somado com aquele outro versículo, com aquela outra palavra que Jesus deu para os discípulos, não se alegrem porque os demônios os obedecem, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, não é? Então é importante nós, questionarmos, não a salvação que vem de Deus, mas estamos vivendo a vida que nos conduz à salvação. E que vida é essa? É a nova vida, que é uma vida que é fruto do sacrifício de Jesus, amém? Por isso é muito importante, não é? Irmãos, e 3 características importantes para que você tenha sucesso no que Deus planejou para você. 3 virtudes importantes são a gratidão, repita comigo, gratidão, honra e dedicação. Repita comigo, gratidão, honra e dedicação. Se você quer viver o que Deus tem para você, em qualquer área da sua vida, você precisa ter essas 3 virtudes, são virtudes
que nós devemos somar a nossa fé. Amém? A fé é a base de tudo. Tudo que não vem da fé é pecado, não é? O apóstolo Pedro, em uma das suas cartas, ele fala isso para a gente. Nós temos que somar algumas virtudes à nossa fé. E a gratidão, a honra e a dedicação são três grandes virtudes sem as quais nós não viveremos o plano que Deus tem para a gente, não é? Mas olha só, quando a gente pega as famílias hoje, é fácil nós encontrarmos filhos que demonstram gratidão aos pais? Não é fácil hoje, infelizmente não é fácil. É fácil encontrar filhos que honram os pais. Você pode até pensar assim, não, para mim está bom, né? Mas olha no padrão bíblico, que não é o que te satisfaz, não é? Entendeu? Uma vez eu estava aconselhando, né, uma pessoa que ela tinha evidências na vida dela, que ela tinha problema de honra aos pais. E ela falou assim, mas pastor, já até perguntei para o meu pai e para a minha mãe, e eles disseram que eles se sentem errados comigo. Eu falei, tu tem que perguntar para Jesus, não é para o teu pai e para a tua mãe, não é? Porque honrar pai e mãe é mandamento de quem? Do pai e da mãe, de Jesus? Sim ou não? É de Jesus. Então aprende na Bíblia o que é honrar pai e mãe, aprende na Bíblia o que é ser grato, aprende na Bíblia o que é ser dedicado, né? O problema é que o nosso padrão é tão baixo que não é difícil de atingir, mas o padrão de Deus é alto, não é verdade? Não é? Mas quando nós olhamos para a Bíblia e vemos que é difícil nós encontrarmos hoje nos filhos a gratidão que eles deviam ter aos pais dele, é difícil encontrar nos filhos a honra que eles deviam ter aos pais deles, e mais ainda, é difícil encontrar nos filhos a dedicação que eles deviam ter a seus pais. A maioria dos filhos reclama para lavar a louça, reclama para estender a cama dele, para arrumar o quarto, não é verdade? Sim ou não? Não é? Aí casos abençoados que acham ruim fazer qualquer coisa, dentro da casa que é deles agora, que é ilusão. Não, quando eu casar eu vou fazer, quando eu tiver minha casa eu vou fazer. Mentira, não é? Quem é infiel no pouco, se tiver no muito também vai ser infiel. Quem é infiel no que é dos outros, quando tiver o que é dele também vai ser infiel. Essa é a grande realidade. Você está entendendo? Não é? Mas por que isso? Porque não reconhece o sacrifício dos pais. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, sabe, no mundo que nós vivemos hoje, cara, um homem e uma mulher que provê casa, roupa, comida, transporte, internet, material escolar para os seus filhos, são heróis. Rapaz, são heróis. Primeiro, porque não é fácil ganhar. Segundo, porque tem muitas pessoas que têm um caráter distorcido. E por causa desse caráter, desviam recursos. Não é verdade? O homem desvia recursos, a mulher desvia recursos. E quem sofre é a casa, quem sofre os filhos, eles mesmos, pela perturbação que vem depois. Não é? Uma pessoa, então, que, sabe, se dedica para ter um bom ganho, e usa esse bom ganho para a sua casa, meu irmão, essa pessoa é um herói, é uma heroína. Tinha que colocar uma capa e dizer, voa. Mas mesmo assim, as pessoas não reconhecem. E por não reconhecer o sacrifício que é ter as coisas, né? Tem muito filho, né? Eu falo dos filhos porque todo mundo aqui já foi filho, não é verdade? Quem aqui é filho da mãe? Eu sou filho da minha mãe. Quem aqui é filho do pai? É filho do pai também, não é verdade? Né? Então, nem todo mundo é pai, mas todo mundo é filho, não é? Todo mundo que nem eu já reclamou, que o pai é chato, tem que ficar apagando luz, não é? Esses dias eu estava lá em casa, lá brigando com a minha esposa e com a Lara, porque estão deixando a luz acesa. Cara, quando eu fiz aquilo, eu me lembrei do meu pai e da minha mãe. Eu já pedi perdão para Deus, Senhor, me perdoa, porque eu já reclamei do meu pai e da minha mãe, porque eles reclamavam da luz acesa. É porque é quem paga a conta no final do mês e olha o boleto ali e fica segurando ali, esticando aqui para poder honrar tudo. Rapaz, essa pessoa se preocupa com R$10. Mas é só 5 salva você, o filho da bênção. Não é verdade?
Para mim não é só 5, porque é 5 ali, é 10 aqui, é 2 ali, soma, deu 400, não é? E se eu não economizar 5 ali, no final, se eu não tiver 400, com 395 eu não pago. Né? Bom, o cara tem que ser um herói, uma heroína, não é? E por não reconhecer, sabe, esse peso que as pessoas carregam, por não reconhecer essa preocupação que pessoas de responsabilidade carregam, por não reconhecer o sacrifício, não é, que pessoas de responsabilidade carregam, nós crescemos com nível de gratidão errado, com nível de honra errado, para não dizer que está 0, e com nível de dedicação errado. E aí, meu irmão? É um problema, não é? Agora, se isso é com os nossos pais humanos, quanto mais com o nosso Pai que está no céu. Se não conseguimos ter uma vida que honra o sacrifício dos nossos pais, será que conseguiremos ter uma vida que honra o sacrifício do nosso Senhor? Se não conseguimos honrar o sacrifício que vemos dia a dia, vamos conseguir honrar o sacrifício que ouvimos falar? Então nós precisamos, não é? Ser motivados a reconhecer o sacrifício. Não é assim mesmo dizer, não, então a partir de hoje eu vou ser grato. Não, a partir de hoje eu vou honrar mais. A partir de hoje eu vou dedicar mais. Não. Você tem que ter uma raiz dentro de você que gere gratidão, que gere honra, que gere dedicação. E essa raiz é você reconhecer a importância do sacrifício que as pessoas fizeram por você e ainda fazem, e principalmente o sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. Amém? Aí nós teremos fruto, né? O Senhor deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Aprendemos que, né, que duas características muito importantes, sim, dessa nova vida é a paz e a cura, né? Essa restauração constante que o Senhor opera sobre nós, né? Eu gosto de imaginar isso aqui como Wolverine. A gente tem que ser Wolverine espiritual, porque esse mundo fere a gente, sim ou não? Mas feriu, Deus já vem e já cura. Você está me entendendo? Né? Então, quando o crente espiritual, quando o crente está meio ruim, as feridas demoram a sarar, não é? Demora, e temos que nem saram. Por quê? Porque está ruim. Né? E viver essa nova vida tem essa característica. Bem, nós vivemos em paz, depois vivemos nessa constante cura e restauração que Deus tem para nós, né? Aprendemos que existem coisas importantes para que a gente possa viver essa vida que é fruto do sacrifício de Cristo. O primeiro é reconhecer o sacrifício de Cristo, não é verdade? Reconhecer gera o arrependimento. O arrependimento tem 3 componentes, não é? O Senhor me convence do pecado, o Senhor me convence da justiça. Então, o pecado gera em mim a separação, eu peço perdão e a minha dívida é paga. Se eu entendo a justiça, eu sou movido agora a ver pela fé, porque nós somos justificados pela fé, e tudo que não vem da fé também é pecado, e também, não é, ele me convence do juízo, ou seja, rapaz, vai ter uma condenação aí, você está me entendendo? Vai ter um problema aí, né? Se você não vigiar, ali na frente, você vai ter que prestar conta até das palavras que você disse em segredo, né? Tem gente que reclama, porque o diabo existe, né? Crente que não conhece o mundo espiritual, fica em conflito às vezes com Deus. Pô, por que Deus não acabou com o diabo já que ele está condenado? Não é verdade? Irmão, um dos efeitos, um dos objetivos de Satanás não ter sido destruído ainda, é que ele é um memorial. Ele é o quê? De que existe condenação. A Bíblia fala assim, lembre-se dos anjos, que não ficaram nos limites da sua autoridade. Estão presos em correntes eternas. Não é verdade? Então, é um memorial. Esse é um dos motivos, porque o diabo ainda está por aí, rodando pela terra, que nem a gente viu lá em Jó, né? Então, isso gera o arrependimento, gera a metanoia, gera assim, rapaz, uma mudança de vida. Você está me entendendo? Mas isso parte do reconhecimento do sacrifício de Cristo. A segunda coisa que nós vimos semana passada, que nós precisamos, é honrar o sacrifício de Cristo, amém? Lembra disso? Então nós temos que honrar o sacrifício. Como que nós honramos a Deus, né? Aprendemos o que é honrar a Deus, e honrar
o sacrifício é sacrificar para honrar a Deus, e a Bíblia chama isso de adoração. Eu sacrifico para honrar Deus, isso é adoração, e o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores em espírito, ou seja, eu sacrifico por motivos espirituais, e em verdade, quer dizer, eu sou constante nisso, não é? Eu não sou inconstante, não é? Como diz aquele, lá em Abacuque, mesmo que o fruto da videira minta. O que é minta? Era para dar e não deu, era para sacrificar e não sacrificou, era para ser constante e não era inconstante. Uma pessoa inconstante é verdadeira? Espiritualmente não, porque não dá para confiar, não é verdade? Você pode confiar na intenção dela até, mas você não pode confiar na ação, não é? E para adorar o Senhor em verdade, tem que ser constante. Aprendemos isso semana passada, e hoje eu quero falar sobre a terceira decisão que você tem que tomar. A primeira é reconhecer o sacrifício de Cristo na sua vida de verdade, né? Quem reconhece o sacrifício de Cristo de verdade, entende que anda num caminho de arrependimento, porque o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito, traduzindo para a linguagem atual, humilde e arrependido, amém? Nós temos que nos humilhar cada vez mais diante da poderosa mão de Deus. Andamos num caminho de arrependimento, porque mesmo que eu não cometa os mesmos pecados que eu cometia antes, como o meu discernimento sobre a palavra de Deus vai aumentando, eu vou discernindo pecados que eu ainda não discerni. Por exemplo, aquele dia lá que eu estava reclamando da luz acesa, eu percebi que eu fui injusto e desonrei meu pai e minha mãe, criticando eles quando eles me cobravam para pagar a luz. E eu me arrependi e pedi perdão. São coisas pequenas, mas que se não levarmos à cruz, não está resolvido, não é verdade? Não é? Então, isso é muito importante. E hoje eu quero falar, então, outra decisão que você tem que tomar, que é viver um estilo de vida sacrificial. Repita comigo, um estilo de vida sacrificial. Irmãos, o crente tem um estilo de vida. O que é um estilo de vida? As marcas daquela pessoa, não é verdade? Sim ou não? E uma das marcas do estilo de vida do crente tem que ser o sacrifício. Vamos ler Filipenses 3, do 10 a 11, vamos ler na NVI. Filipenses 3, do 10 a 11. Diz assim, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Então, olha aqui, eu quero conhecer Cristo. Eu vou parafrasear, tá bom? Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e eu quero conhecer pela prática, né? Que esse conhecimento aqui não é só informação, não é? A participação em seus sofrimentos, eu quero experimentar isso, tornando-me como ele em sua morte. Eu quero me tornar como ele na morte dele. Por que Paulo queria se tornar como ele na morte dele? Não é? Porque ele nos disse lá em Romanos 12, 1, que nós temos que ser um sacrifício vivo, não é verdade? Não é? Para que isso aconteça, ele precisa conhecer Cristo, ele precisa conhecer o poder da ressurreição, e ele precisa conhecer os sofrimentos de Cristo, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não é? Olha essa palavra de Paulo aqui. Ele está falando para os filipenses um dos grandes motivos de oração de Paulo, não é? Eu te aconselho a você ler a Bíblia para encontrar os desejos dos apóstolos, porque os desejos deles, quando ele fala assim, eu quero conhecer, ele orava por isso, não é verdade? E você fazer disso seus motivos de oração, tá bom? Então, irmãos, olha só, um estilo de vida sacrificial deve ser a marca de um seguidor de Jesus. Por quê? O que nos deu condição de ser um seguidor de Jesus não foi um sacrifício?
Então, rapaz, tem que ser a marca da minha vida, não é? Veja o desejo que o Espírito Santo operou na vida do apóstolo Paulo. É o mesmo que ele quer operar em nós. Lendo de novo ali, o versículo 10, diz assim, ó, quero, aí eu botei 3 pontinhos e emendei direto ali, ó, quero, aí emendei direto aqui, ó, a participação em seus sofrimentos. Você acha que eu estou forçando, interpretando desse jeito a Bíblia? Quero conhecer a Cristo, quero o poder da sua ressurreição, quero a participação em seus sofrimentos. O Espírito Santo operou isso no apóstolo Paulo, porque a Bíblia diz que é ele que opera em nós o querer e o efetuar. Então, se o apóstolo Paulo queria isso, é porque o Espírito Santo operou nele como discípulo de Jesus. E se o Espírito Santo operou nele como discípulo de Jesus, eu creio que ele quer operar essa vontade em mim e essa vontade em vocês. Não é verdade? Né? Porque há somente um Deus, que é um Deus de todos, está em todos e opera por meio de todos. Você está me entendendo? Independente do que ele quer fazer através da sua vida, o que motiva você é a mesma coisa para todos nós, porque senão não há unidade de corpo, não é? Aí a pergunta é, você já fez uma oração dessa natureza? Senhor, eu quero a participação nos seus sofrimentos. Eu quero participar não do resultado do seu sacrifício, eu quero participar do seu sacrifício. O apóstolo Paulo fala bem assim, em uma das cartas que ele escreve para a igreja, os meus sofrimentos completam o sofrimento de Cristo. Se alguém achar esse texto aí, pode colocar para mim, por favor, aí. Os meus sofrimentos, né, em benefício da igreja, dos irmãos, os meus sofrimentos completam os sofrimentos de Cristo. Você já fez essa oração? Você já acordou um dia inspirado assim, seu devocional, matinal? Rapaz, estou com uma vontade de sentir o sofrimento de Cristo, não é? Não tem nada a ver com estigma não, tá bom, irmãos? Não tem nada a ver com aquelas doideiras que tem gente que crê aí, né? Então, né, Senhor, eu quero sentir o prego entrar no meu mão. Não, meu irmão, é outro tipo, né? Você quer experimentar isso, você quer viver isso, né? Na esperança de se tornar como Ele em sua morte, um sacrifício vivo, não é? Então, honrar a aliança que foi estabelecida pelo sacrifício exige o quê? Sacrifício. Não, honrar a aliança que foi estabelecida pelo sacrifício, o que dá início ao sacrifício? O que dá início à nossa aliança? O sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, não é verdade? Uma nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança garantida pelo meu sangue. Então, se queremos honrar a aliança que foi estabelecida pelo sacrifício, exige sacrifício. E quando eu falo de sacrifício, eu não me refiro, irmão, somente à cruz. Embora a Bíblia diz que a gente tem que tomar a nossa cruz. Jesus sacrificou só na cruz? Não, meu irmão. Jesus sacrificou primeiro ter deixado de ser Deus, não é? E ter como mãe Maria, e ter como pai José, e viver essa vida aqui comum, uma vida comum de servo. Imagina alguém que não podia ser tentado, porque Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. Se sujeitar, tem que passar por todo tipo de tentação. Você já imaginou uma coisa dessa? Não é? Tem que aguentar os discípulos. Até quando vou ter que andar com vocês, homens de pequena fé? Não é verdade? Jesus suportou eles com amor, e suportar exige sacrifício. Então foram vários sacrifícios que Jesus teve que fazer para poder fazer por nós o grande sacrifício, e esse sacrifício ter efeito. Essa é uma grande realidade. Então, eu não falo só do ápice do sacrifício, eu falo do estilo de vida sacrificial que Jesus viveu desde a sua concepção até a sua morte, e morte de cruz.
não é? E é esse estilo sacrificial que nós, como cristãos, temos que adotar. O sacrifício de Cristo nos deu a maravilhosa e sem igual oportunidade de sacrificar por algo que verdadeiramente, fala assim, verdadeiramente, vale a pena viver na eternidade com o nosso Pai, com o nosso Deus. Rapaz, vale ou não vale a pena? O sacrifício para nós, como noiva, termos um encontro com o noivo. Hoje a gente estava se arrumando para vir para cá e a Lara, ela fala cada coisa que me faz rir. E ela saiu do banheiro, está a velha mãe dela lá, cantando musiquinha. Não é fácil ser mulher. Não é fácil ser mulher, porque não é fácil ficar bonita. Eu nem sabe nada ainda, já está falando essas coisas. Mas as irmãs sofrem, não é verdade? Tem que fazer um penteado diferente no cabelo, tem que, toda uma situação aí. As irmãs, no dia de beleza delas, fazem coisa rindo que a gente, homem, não vai nem chorando, não. Não é? Meu Deus do céu. Entendeu? Uma vez ela inventou de fazer minha sobrancelha, meu irmão, eu sentia dor na sola do pé. Entendeu? Se for no 1 a 1, eu não dou conta. Pim, pim. Falei, não, meu irmão, tá doido. Não dá, passa uma cera aí, passa uma gilete, faz alguma coisa, termina esse negócio rápido, eu vou levantar daqui, eu vou embora, e eu não tenho problema de dar com uma sobrancelha assim, outra não. Cara, cada picadinha me dava uma dor terrível, intervalo entre uma e a outra me angustiava, porque eu já estava esperando a segunda. E isso ia aumentando de intensidade a cada fio arrancado. Meu Deus do céu, meu irmão. Tá doido, o sangue de Jesus tem poder. Não é? Mas, então, Jesus, através do sacrifício dele na cruz, ele abriu uma oportunidade, um caminho que a porta é estreita e que o caminho é apertado ou difícil, para nos dar a oportunidade de sacrificar por algo que de fato vale a pena. Sabe? O Senhor nos deu uma razão e um motivo, sabe, que vale a pena nós sermos um cônjuge segundo a Bíblia, vale a pena nós sermos pais segundo a vontade de Deus, vale a pena ser filhos segundo a vontade de Deus, vale a pena ser crente segundo a vontade de Deus, vale a pena ser pastor segundo a vontade de Deus, independente de quem é o cônjuge, de quem é o filho, de quem é o pai, de quem é o líder, quem são as ovelhas, porque isso é para a gente se encontrar com quem? Com o noivo. Vale a pena. Você está me entendendo? Vale a pena. Nós precisamos então decidir entrar nesse caminho, né? Viver um sacrifício, viver um cristianismo sem sacrifício é semelhante a ver uma família sem casamento. Imagina você morar junto sem casar. A Bíblia diz que o leito sem mácula deve ser honrado por todos, sim ou não? Biblicamente, eu decidi morar junto com uma mulher, entendeu? Eu estou honrando o leito sem mácula, ou seja, está falando do matrimônio, ou estou desonrando o matrimônio? Mas você sabe que tem pessoas que vivem assim, e eles acreditam que dão valor à família? Você sabe disso? Tem pessoas que vivem assim, mas acreditam. Eles acreditam que eles dão valor à família. Eles acreditam que eles dão valor ao casamento. Eles acreditam que eles dão valor à fidelidade. Mas é uma crença enganosa, vinda de um coração enganoso pela influência do Deus deste século. E uma vida, então, cristã sem sacrifício, meu irmão, é uma desonra. E não são poucas as pessoas que não estão dispostas a sacrificar, que dizem que para elas uma vida com Deus tem importância. Assim como a pessoa que não é casada, que diz que valoriza a família, mas não é casada e não quer casar. Assim também tem muito crente que rejeita o sacrifício, não é? E diz que valoriza a sua vida com Deus,
valoriza a sua fé. Você já viu aquela pessoa, isso já aconteceu muito na minha vida pastoral, aquelas pessoas que vivem junto, que já tem até filho, uma vida e mais 6 meses, aí eles convertem, e geralmente isso acontece com a mulher primeiro. A mulher é tocada pelo Espírito Santo e vai falar com o amor da vida dela: meu amor, vamos casar. E tem pessoas que se ofendem com isso. Eu já vi casos de homem ficar bravo, brigar com a esposa. Para quê? A gente é feliz, a gente já tem filho, que negócio é de casamento agora? E a pessoa se ofende com aquilo, se escandaliza com aquilo. É semelhante a um crente que se escandaliza com o sacrifício. Mas eu já estou na igreja há tanto tempo. Eu tenho até fruto. Para quê sacrificar? Isso é uma desonra. Você está me entendendo? É uma desonra à aliança. Infelizmente, muitas pessoas enganadas que acreditam, que valorizam a família sem ser casado. E muito crente que acredita que valoriza a sua vida com Deus, a sua fé, sem viver no estilo de vida sacrificial. O estilo de vida sacrificial se manifesta na decisão contínua, persistente, de nos negarmos a nós mesmos. Negar a nós mesmos é mandamento? Tem como negar a nós mesmos sem fazer sacrifício? Não. Não é verdade? Porque negar a nós mesmos vai gerar aborrecimento, vai gerar desconforto. Sim ou não? Quem já passou por aquela situação assim de, rapaz, guardei um dinheiro, vou fazer o que eu quero, o carro estraga. Dá até raiva do carro, não é verdade? Sim ou não? Eu fiquei com tanta raiva do meu, que eu vendi para o Fábio sentiu raiva dele agora, mas agora o problema é dele. Aí, cada vez que ele vem falar para mim, o carro estragou, cada um com seus problemas, não é mesmo? Às vezes eu juntava um dinheirinho ali, juntava 600, 500, estragava o carro. E o 500 que tinha juntado era só a entrada, só o valor das peças. Nem paguei mão de obra, que desgraça. Misericórdia. Então, dá um aborrecimento. Por quê? Porque eu neguei a minha vontade, não é? E a Bíblia diz, Jesus afirma para a gente, eu vou ler o texto daqui a pouquinho ali. Gente, quem quiser seguir a Ele, quem quiser andar junto com Ele, quem quiser ter comunhão com Ele, que entenda isso, seguir não é só andar atrás. Seguir é andar junto. Seguir é ter comunhão. Seguir é participar das mesmas coisas, das mesmas experiências. Andar junto é se envolver nas mesmas coisas. Irmão, você já desejou estar envolvido nas mesmas coisas que o Espírito Santo está fazendo sobre a terra? Geralmente a gente quer que o Espírito Santo esteja envolvido no que a gente está fazendo. Mas você já experimentou esse desejo? Cara, eu quero, o Espírito Santo está fazendo todo dia algo na terra, porque ele trabalha e trabalha até hoje, não é verdade? Ele é Deus, não é? Você já acordou um dia de manhã e falou assim: Espírito Santo, o que o Senhor pretende fazer hoje nessa terra, nesse estado, nessa cidade, nesse bairro? Eu queria me envolver nisso, eu queria participar. Me mostre o que o Senhor quer fazer. Cara, isso é maravilhoso, não é verdade? Então, para ser seguidor de Jesus, tem que negar a si mesmo. Só de fazer essa oração já dá uma negação, não é verdade? Imagina você chegar para alguém, você tem um plano para o seu dia, não é? Quem é casado sabe muito bem como é que é isso. Você já planejou, não, amanhã eu vou fazer isso. Aí a esposa chega inspirada: meu amor, olha, eu marquei isso, e já dá um conflito. Mas como assim? Eu tenho uma programação e você marcou? Para que a gente vai lá, que não sei o quê? E você fica dividido, não é verdade? Deus está falando com a Nélia. Tem ou não tem que negar a si mesmo? Tem. Só que quanto maior a diferença, a distância de um plano para outro, de um pensamento para o outro, maior é o sacrifício. Gente, os pensamentos de Deus estão distantes do nosso, como o céu está da terra. Então exige um alto nível de negação.
Para quem quer ver uma vida de fé, quem quer viver uma vida com o Senhor, quem quer ter uma vida espiritual de qualidade, quem quer viver a vida que é fruto do sacrifício, sabe essa vida que Jesus morreu para que você viva? Quem quer ver essa vida tem que estar disposto a negar a si mesmo, dia após dia, ou seja, todos os dias, de segunda a segunda, de domingo a domingo, de manhã, de tarde e de noite. Mas pastor, quando é que eu vou fazer minha vontade? Segundo a Bíblia, de preferência nunca. A Bíblia diz em Gálatas 5, que o que a natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer, e fala assim, por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. Oh, que maravilha, meu irmão. Você está me entendendo? Nos meus primeiros passos como cristão, eu confesso para vocês que um dia eu cheguei a pensar assim, rapaz, e eu vou ser feliz quando nessa vida? Porque a minha mente não conseguia conectar o negar a si mesmo com ser feliz. Eu falei, não, cara, rapaz, eu não vou ser feliz. Resolvido. Se é para ir para o céu, então tudo bem. Não é? Eu cheguei a pensar assim, ó, se é para ver um inferno aqui na terra, mas só aqui na terra, eu vou viver para na eternidade eu viver bom, viver bem. Mas não é isso. Não é? Nós começamos a ver que o Senhor pede para a gente negar nós mesmos, porque nós não temos a capacidade espiritual de discernir o que de fato é bom para a gente. Só que o fruto daquilo ali gera alegria, a verdadeira alegria, gera a satisfação, a verdadeira satisfação, gera a paz, a verdadeira paz. Meu irmão, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação e a verdadeira paz, gente, não tem explicação, nada nessa vida vai te dar isso. Entendeu? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Mas na nossa mente, você fica alegre quando dá, mais alegre quando dá, ou mais alegre quando recebe? Fala a verdade aí. Está errado? A sua mente está errada? Você tem um paradigma errado dentro de você. Porque se você ficar mais feliz quando recebe do que quando dá, naturalmente você vai orar mais a Deus para pedir coisas que você quer, do que para que Deus te dê a condição de dar o que Ele quer que você dê. Rapaz, isso faz a completa diferença. Você está me entendendo? A Bíblia diz que Deus Ele quer dar com abundância para aqueles que estão dispostos a dar aquilo que Ele quer dar, que Ele quer que dê. Não é? Deus queria que a viúva de Sarepta desse um pedaço do último pão para o profeta. Não é verdade? Queria ou não queria? Quando ela fez aquilo, Deus deu para ela com abundância, não para ela ter de sobra, para ela poder cada vez dar mais. Você quer mais para dar mais, ou você quer mais para ter mais? Esse é o estilo de vida sacrificial. Amém? Então, esse estilo de vida sacrificial se manifesta nessa decisão. Cara, eu sou crente. Repita comigo assim, eu sou crente. Quem é crente? Levanta a mão aí. Rapaz, eu tenho que viver essa vida. Eu tenho que ter essa marca. Não é verdade? Eu tenho que deixar o Espírito Santo. Eu nunca tive essa vontade de orar para participar do sacrifício de Cristo. Aí você tem que perguntar ao Espírito Santo. O senhor ama mais o apóstolo Paulo do que eu? A Bíblia diz, o senhor não faz acepção de pessoas. Por que o senhor operou isso nele, não operou isso? É porque você ainda não pediu. Porque isso você não discerniu como uma necessidade espiritual que você tem. Não sente, mas tem. Aí você começa, Senhor, opera isso em mim, eu estou com um problema. Eu não sinto isso, eu nunca vou esperar fazer esse tipo de oração. Isso é um mau indicador na minha vida, Senhor. Começa a mudar isso em mim. Você está entendendo? Para que eu possa viver esse estilo de vida e negar a mim mesmo. Mateus 16, do 21 ao 27, diz assim:
Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro chamou-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito. Amém? Então, aqui nesse texto aqui, irmãos, nós podemos observar algumas coisas importantes, né, para te ajudar a decidir viver esse estilo sacrificial, de aplicar esse grande princípio que deve nortear as nossas buscas, as nossas escolhas, as nossas decisões, que é negar a nós mesmo. Quando? Só no domingo? Não, dia após dia. Amém? Primeira coisa que eu anotei aqui, não é? A pessoa que não aceita e não adota um estilo de vida sacrificial se torna seu próprio e principal adversário. Então, nós temos pessoas que se escandalizam. Quando a gente fala de sacrifício, as pessoas se escandalizam. Até porque tem muito ensinamento errado, que diz assim: não, o Senhor já sacrificou por você tudo, e agora é só reconhecer isso e curtir a vida. Só, né, sentado numa poltrona confortável na igreja, em casa, e recebendo as bênçãos, não é? Existem, não é, diversos contextos bíblicos e versículos bíblicos que mostram que isso é uma crença errada, enganosa, maligna, mentirosa, inspirada pelo espírito do erro na vida daqueles que não querem viver a vida para a qual foram chamados. Isso é muito importante nós discernirmos. No verso 22 e 23 diz assim, ó: então Pedro chamou à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca acontecerá com você. Né? Muitas vezes nós fazemos isso com a gente mesmo, quando a gente vê esse negócio de sacrifício. Você está me entendendo? Eu me lembro, irmãos, né, quando eu não era pastor, eu tinha uma resistência muito a ser pastor, porque quando a gente não é pastor, chega mais rápido nos nossos ouvidos que as pessoas falam do pastor da igreja, não é verdade? Aí eu pensei assim: se eu me tornar pastor da igreja, eu não vou ter mais essa informação. Mas, então, né, como eu me tornei uma pessoa próxima ao meu pastor, que me guiou para Jesus, e inclusive frequentava a casa dele, e eu também, né, as pessoas da igreja não me viam como uma pessoa ameaçadora, porque eu era só mais um. Então eu ouvia o que elas diziam do meu pastor, que era o mesmo pastor delas. Mas aquilo me feria. Aí eu pensava assim, ó, que diziam para mim, né? Não, César, tem chamado pastoral. Quem já ouviu isso? Alguém já falou isso para você? Diziam para mim também: César, tem chamado pastoral. Quando eu falasse para mim, eu falava assim: eu? De mim eu pensava, né? Eu falava bem mesmo: estou fora. Rapaz, cuidado um povo. Esse povo falar mal de mim. Você está me entendendo? Não é? Porque pensa bem, ó. Se eu tenho meu emprego e alguém me encontra no McDonald's, eu pensar aqui: ó, que legal, você está no McDonald's. Mas se eu sou um pastor e vivo da igreja, e alguém me encontra no McDonald's, alguém vai poder pensar assim, ó: olha ali,
comendo Mac com o meu dízimo. Para começar, o dízimo é do Senhor. E dele sai o meu salário, não é? E que é meu como o seu é seu. Amém? Aí eu falei, não. Eu? Não. Entendeu? Aí tinha as pessoas lá, né? Ô, Celso, não quer ser pastor? Não. E tinha pessoas assim, eu quero ser pastor. Eu falava, nossa Deus. Não é eu. Gente, eu me tornei o principal e maior adversário do meu chamado. A partir dessas crenças que eu construí, eu levantei barreiras que quando o Senhor me chamou, eu passei 6 meses de angústia para conseguir vencer aquilo mesmo que eu construí. Aquelas crenças, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aquelas críticas, aquelas angústias, porque quando eu via o sacrifício, quando eu via, eu me escandalizava com aquilo. Eu falei, não, cara, eu não quero uma vida assim, não. Mas o meu Senhor foi injustiçado, mas eu não queria ter uma vida que eu fosse passar por justiça. O meu Senhor foi caluniado, foi acusado falsamente, mas eu não queria ter uma vida onde eu fosse ser caluniado. Eu queria ter uma vida que ninguém tem direito de dar opinião na minha vida. Eu vivo minha vida com o meu dinheiro, com o meu salário, e cada um por si. E eu era crente. E mais crente que muita gente que eu conhecia. Mas eu me escandalizava em ter que viver uma vida sacrificial. Você está me entendendo? Então, quando Pedro, ele se escandaliza com o anúncio que Jesus fez sobre o sacrifício que ele ia passar, sobre as dificuldades que ele ia passar, sobre o sofrimento que ele ia ter, Pedro, ele chamou Jesus à parte e até repreendeu Jesus. Não, isso não vai acontecer com o senhor, não. Mas se nós fazemos isso conosco mesmo, nós tornamos o Satanás da nossa vida. Satanás significa adversário. Significa o quê? Adversário. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu é meu adversário. Esse teu modo de pensar, esse teu discernimento se opõe ao que o Pai quer de mim. E muitas vezes os discernimentos que nós temos, meus irmãos, as repreensões que nós fazemos a nós mesmos, se opõem ao que o Pai quer da gente. Então nos tornamos o nosso Satanás. Entendeu? E eu já ouvi testemunho assim, pastor, teve um dia que o senhor estava orando para expulsar demônio, eu tive vontade de sair correndo da igreja. Mas esse cara deve ser o Satanás da vida dele. E ele é o adversário da vida dele. Ele é o mal da vida dele. Ele é o que tem um plano ardiloso com relação à própria vida dele, mas não tem discernimento. Então, o primeiro ponto é esse, não é? A pessoa que não aceita e não adota um estilo de vida sacrificial se torna o seu próprio e principal adversário. Se torna o seu Satanás. Eu vou dizer uma coisa para você. Você ser o seu Satanás na sua própria vida é muito pior que o próprio Lúcifer querer fazer algo contra você. Porque o Espírito Santo não impede as suas decisões, o seu agir contra você mesmo. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Mas o Espírito Santo, ele impede o agir de Lúcifer contra as nossas vidas, porque maior é quem está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito Santo te torna imune a qualquer adversário, menos contra você. Menos contra você. Você é o pior perigo da sua vida. Eu sou o pior perigo da minha vida. Você está entendendo? Segundo ponto importante para a gente discernir aqui. Isso acontece porque nós cogitamos das coisas, 23,
e não, Jesus virou-se para Pedro, virou-se e disse para Pedro: para trás de mim, Satanás, adversário, você é uma pedra de tropeço para mim. Então, a gente se torna adversário para a gente se torna uma pedra de tropeço para a gente mesmo, entendeu? E não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, porque nós nos tornamos esse adversário para nós mesmos, essa pedra de tropeço para nós mesmos, porque nós pensamos nas coisas naturais, humanas, e não nas coisas de Deus, não nas coisas do alto. Não estamos usando o capacete da salvação, que nos dá a esperança do porvir, da vida eterna, a partir do nosso encontro com o Senhor. Amém? Segundo ponto aqui, usando os mesmos versículos, aplicando agora aos outros, como Jesus aplicou, as pessoas que tentam te convencer que não é preciso fazer sacrifício, se tornam também seus adversários, não é? E o problema é quando nós aceitamos um adversário como um amigo. Pedro era amigo de Jesus, sim ou não? Mas quando se opôs ao sacrifício, como que Jesus o classificou? Adversário. Você é meu adversário. O nosso problema é que nós aceitamos adversários como amigos, e amigos como adversários. E por que isso acontece? Irmãos, porque geralmente uma pessoa que tem esse tipo de ação para conosco, ela tem um histórico. Ela tem o quê? Um histórico que mostra que ela de fato gosta da gente. Um histórico que prova que ela se preocupa com a gente. E como que a gente vai classificar alguém que tem um histórico, que gosta da gente, que se importa com a gente, que se preocupa com a gente? Como que a gente vai ter a condição, naturalmente falando, de classificar essa pessoa como adversário da gente? A gente não dá conta. Você está me entendendo? E muitas vezes aceitamos. Quando a minha mãe, já contei esse testemunho aqui, a minha mãe é filha de pastor, e eu fui o primeiro filho dela que se tornou pastor. De 4, 2 tornaram, eu fui o primeiro. Gente, hoje eu vejo a alegria que a minha mãe tem em ser um pastor. Você está me entendendo? Porque em função dela ter casado com meu pai, esse sonho se frustrou na vida dela, ela não conseguiu viver isso. Mas através de mim, esse sonho foi realizado. Mas quando eu recebi o chamado, eu fui falar para minha mãe, depois que eu passei 6 meses de conflito, eu fui falar para minha mãe, entendeu? E eu falei assim: mãe, recebi o chamado para ser pastor, vou assumir a igreja onde a gente congregava, né? Eu falei: vou assumir a igreja aqui como pastor. Fui lá conversar com ela, pedi a bênção dela. A minha mãe ficou em choque: mas meu filho, mas tu vai tirar tempo da onde? Porque ela sabia que eu trabalhava, estudava, não tinha tempo nem para me coçar. Mas como é que tu vai conseguir? Tu vai arrumar tempo para onde? Primeiro achou que eu não ia dar conta por causa do tempo. Quando eu falei que ia abrir mão da faculdade no último semestre, ela enlouqueceu. Mas como, filho? Eu falei: mãe, é o chamado do meu filho. Mas espera. Eu falei: mãe, né, os planos de Deus não param. Se eu não atender o chamado, o Senhor chama outro, não é? Aí o segundo conflito dela foi quando eu falei para ela, depois de algum tempo, né, mais de um ano, eu falei assim para ela: mãe, agora eu vou sair do meu emprego para ficar só na igreja. Mas meu filho, minha mãe era membro da igreja, que eu era pastor e dizimista da igreja, e ela vê as dificuldades financeiras que a igreja tinha, entendeu? Eu falei: meu filho, mas e agora o que vai acontecer? Eu não sei, mãe, né, eu cheguei no meu limite, ou a igreja ou o meu trabalho, não dá para conciliar mais as coisas. E ela entrou em conflito e falou: meu filho, pensa bem, e porque não sei o quê, e porque não sei o quê. Aí um dia ela veio pedir perdão para mim, que ela estava no ônibus orando, angustiada por mim, e a pessoa falou para ela assim: eu vou sustentar o seu filho, porque antes de ser seu filho, ele é meu filho. Quando que eu ia classificar minha mãe como adversária? Mas graças a Deus consegui mãe, consegui, né, não ser influenciado por ela. Mas muitas vezes nós adotamos um conselho desse, gente, não é? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, nessa minha caminhada de fé, quantas pessoas com uma vida espiritual frustrada,
com promessas não cumpridas, com ministérios que nunca se realizaram, ou que não vão para frente, porque adotaram adversários como amigos, não classificaram. Tem gente que acha que Jesus foi duro com Pedro. Não, Jesus usou a medida certa. Porque a nossa reação, primeiro, é um sinal para nós. Depois, um sinal para os outros. Por que Jesus teve que classificar Pedro naquele momento? Para ele não se iludir. Para trás de mim, Satanás, eu não posso me iludir com isso. Segundo, para Pedro discernir o caminho errado que ele estava tomando. Estava cogitando as coisas dos homens e não as de Deus. Você está entendendo? Terceira coisa que a gente pode discernir aqui, não é? Nesse texto, claro que tem muitas coisas, é que a gente tem mais coisa para falar do que tempo, né? Então vamos lá. Terceira coisa é, quem não adota um estilo de vida sacrificial, mostra que não quer acompanhar Jesus, mas espera que Jesus o acompanhe. Verso 24, diz assim, ó: então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Irmãos, eu tenho visto muitas pessoas frustradas na igreja, também ao longo dessa minha caminhada. Por quê? Porque tem determinados momentos que elas sentem que o Senhor não está com elas. Não, parece que o Senhor não está comigo. Porque a impressão delas, e eu discerno dessa forma, é que parece que elas querem que o Senhor esteja com elas aonde elas forem. E o Senhor está em todo lugar, porque Ele é onipresente. Assim como Ele está com o diabo, Ele está com você. Onde o diabo está, Deus está. Onde você está, Deus também está. Mas como Deus não favorece o diabo onde ele está, Deus também muitas vezes não favorece a gente, porque a questão não é Ele estar conosco, é nós estarmos com Ele. Irmãos, olha só, afinal de contas, nós queremos acompanhá-lo, nós devemos acompanhá-lo, ou Ele que deve nos acompanhar? Quem conhece o caminho para onde nós estamos indo? Quem conhece o caminho? Quem que abriu esse novo caminho? Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem que está preparando um lugar para nós onde nós ainda não fomos? É Ele, então é nós que temos que acompanhar nesse caminho. Não é Ele acompanhar a gente. E eu tenho visto muitas pessoas se sentindo abandonadas pelo Senhor. Irmão, não é o Senhor que te abandonou. É você que abandonou Ele. Deus não abandona ninguém no meio do caminho. O Senhor não deixa ninguém para trás. O Senhor está sempre com a mão estendida para a gente. Pedro começou a afundar, Ele não deixou Pedro afundar. Ele foi lá e resgatou Pedro, porque Pedro clamou ao Senhor, amém? Mas muitas vezes nós não queremos seguir o Senhor. E uma das evidências disso é quando nós não queremos ver esse estilo de vida sacrificial, de negar a nós mesmos. Nós não podemos acompanhar Ele. Nós não podemos andar com Ele. Lembra da resposta que Ele deu para o mestre da lei que iria segui-lo? Senhor, estou pronto para te seguir. O que Jesus disse? E eu acredito, de todo o coração, meu irmão, sem sensacionalismo, eu acredito que muitas orações nossas, inclusive minhas, não é? A gente tem a mesma resposta do Senhor. Quantas vezes será que eu ajoelhei na minha casa para orar, Senhor, me usa? E o Senhor não me deu uma resposta semelhante à que Ele deu para o mestre da lei. Quantas vezes? E com você, quantas vezes? Que para acompanhar Ele, para seguir Ele, tem que ter essa disposição. Senão nada feito. Né? Outro ponto aqui. Quem não adota um estilo de vida sacrificial está perdendo a sua vida.
E que vida é essa? A vida que o Senhor te deu. Você está me entendendo? Só que nós não percebemos que estamos perdendo. E geralmente percebemos quando é tarde demais. Eu estava escutando estava ouvindo um videozinho hoje, antes de vir para cá, e a pessoa fez a seguinte reflexão: imagine que tudo que você reclamasse, você perdesse automaticamente. Imagine. Não é? Ah, reclamei do meu marido. Ele morre. Ou ele some. Reclamei da minha esposa. Vira anjo e vai para o céu. Não é? Reclamei do meu filho. Morre. Reclamei do meu emprego. Está sem emprego então. Não é? Reclamei da minha casa. Pois bem, vai morar na rua. A gente reclamaria? Sim ou não? Por pior que estivesse com, sem, é pior ainda. E no final da reflexão, falou assim, ó, as pessoas reclamam porque acham que não estão perdendo. O problema é que quando reclamam, a gente não perde de uma hora para outra. Eles vão perdendo aos poucos. E quanto mais vamos perdendo, mais nós reclamamos. Até que chega um dia que a gente perde. Só que a gente não se dá conta que perdeu quando perde. Porque tem muitas pessoas que celebram a perda. Mas começa a passar um tempo. Começa a acontecer o quê? Passar um tempo. E elas caem em si. Gente, eu perdi. Só que na maioria das vezes é tarde demais para reaver. Por isso que a Bíblia diz que naquele dia, entre os crentes, entre os que frequentam uma igreja, haverá choro e ranger de dentes. Porque se alegram mais por outras coisas do que pelo seu nome está escrito no livro da vida. E aí resolve viver um estilo de vida que vai levar eles a perder essa vida que Jesus conquistou para eles. Está escrito aqui, no verso 25 e 26. Pois quem quiser salvar a sua vida, ou seja, a sua vida que você tem, a sua vida natural, não é? A perderá. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, aí encontrará. O que é perder a vida por causa de Jesus? De que outra forma a gente pode dizer isso? Negar a si mesmo por causa de Jesus. Sim ou não? É isso. Então, sabe, quando você não adota esse estilo de vida sacrificial, você está perdendo, você não está ganhando. Irmãos, a experiência que eu tenho agora de ver é assim, ó, a gente vai adiando, vai adiando, vai adiando, vai adiando, até que perde. Imagina só, primeira vez que os hebreus chegaram na divisa da terra prometida, o que eles fizeram? Ficaram com medo do sacrifício que eles tinham que ter para enfrentar aqueles grandão lá. Tomaram uma decisão que adiou a promessa. Quanto tempo? Agora imagina, chega de novo, 40 anos depois,
Imagine se aquele povo tem uma azar de Josué e Caleb morrer, porque eles ficaram vivos milagrosamente, não é verdade? Diz aqui que se esses dois caras morrem, meu irmão, e esse povo de novo adia mais 40 anos, será que o Senhor ia esperar? Será que eles teriam herdado aquela terra? E assim eu vejo, sabe, as pessoas, não, mas eu não estou pronto, eu não estou preparado, eu vou deixar para a semana que vem, para o ano que vem, a semana que vem que eu entro no jejum, semana que vem que eu começo o meu devocional, eu tenho que fazer um monte de coisa, é o ano que vem, e você vai adiando, e o Senhor, Ele é longânimo, Ele é paciente. Quer dizer, a paciência dele é grande. Isso quer dizer, não quer dizer que é infinita. Amém? Porque paciente é o que ele tem, não o que ele é. Deus é poderoso, o poder dele não tem fim. Deus é eterno, não nasceu e nunca vai morrer. Deus, Ele é amor, o amor dele nunca acaba. Ele é misericordioso, mas Ele tem paciência. O verbo ali não é que Ele aquilo que Ele é um atributo que Ele tem. Ele expressa isso. Um dia acaba, e quando acaba a gente perde, porque a gente vai adiando. Você está me entendendo? E perde a vida. A Bíblia diz que depois não vai ter nada que a gente vai poder fazer, mesmo que a gente chore e ranja os dentes. Então quem não adota a vida sacrificial está perdendo a vida. Assim como quem reclama está perdendo e não percebe, só percebe depois de um tempo que perdeu. E às vezes Deus dá sustos na gente, para a gente poder ver que aquilo é importante. Mas o susto passa e o que acontece? Voltamos na mesma. Quem já passou um susto aí e que passou a valorizar uma coisa que não estava valorizando? Quem que já teve esse susto? Aí passou o susto, o que aconteceu? Com o tempo voltou na mesma. O problema é que o Senhor não te chamou para viver pelo susto, mas sim pela fé. Amém? E vai perdendo. Outra coisa importante que esse texto diz para a gente: quem não adota um estilo de vida sacrificial perde as grandes recompensas. Versículo 27: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Mas que contexto é esse aqui? É só fazer? Não. Aquilo que foi feito, que é fruto de um sacrifício pessoal. A Bíblia diz que tem pessoas que expulsaram demônios, mas não foi um sacrifício pessoal, foi por mérito, eles queriam ser reconhecidos. A Bíblia diz que tem pessoas que chamam Ele de Senhor e que fizeram boas obras, mas não foi porque eles queriam sacrificar para o Senhor, que eles queriam uma recompensa daquilo ali, sabe? A Bíblia diz que a nossa religião é uma fonte de muitas riquezas. Uma posição religiosa nos traz reconhecimento, nos traz recursos, não é verdade? Sim ou não? Você pode muito bem ser membro da igreja aqui e você querer fazer algo aqui só para você ser reconhecido aqui, ser bem aceito aqui. Mas isso pode não ter nada a ver com o Pai. Não é verdade? Né? Mas se não for fruto de um sacrifício por Ele, você não vai ter recompensa. Você vai se frustrar. E o Senhor tem recompensas que são maiores do que você tem capacidade de pedir, de imaginar. Coisas que seus olhos ainda não viram, que seus ouvidos não ouviram, que ainda não subiram no seu coração, ou seja, que ainda você nem deseja. Você nunca desejou isso. Irmãos, Deus nos surpreende quando Ele nos leva a coisas que nós não sonhamos, desejamos, experiências que o nosso coração humano é incapaz de nos proporcionar. Você está entendendo? Tudo isso.
nós vivemos quando vivemos a vida que é fruto do sacrifício de Jesus. Para isso, temos que reconhecer o seu sacrifício, temos que honrar o seu sacrifício e temos que decidir viver um estilo de vida sacrificial. O sacrifício tem que ser parte constante da nossa vida. Amém? E essa vida não vai ser desconfortável, ela vai ser feliz. Ao ponto de talvez um dia acontecer com você o que aconteceu com os apóstolos. Eles apanharam dos mestres da lei, foram chicoteados, castigados, ameaçados, e a Bíblia diz que eles saíram de lá alegres. Saíram como? Porque eles pensaram assim: rapaz, que privilégio Deus nos achar dignos de sofrer por causa dele. Rapaz, olha que privilégio. Que era o modelo deles? Jesus. Eles entenderam que foi um privilégio para Cristo sofrer e para a cruz. Pedro, ele tinha aquela visão ali, mas ele mudou a visão. Ele deixou de pensar daquele jeito, pensou: rapaz, que privilégio. E ele foi um dos que saíram daquele dia ali alegres. E a Bíblia diz que eles estavam tão alegres que eles foram inspirados para fazer uma oração. Eles falaram: Senhor, olha, os inimigos se levantam, Senhor, dá-nos ousadia, intrepidez, para continuar falando do teu nome. E aí, vocês tiveram uma experiência que eu nunca tive, um dia quero ter, também nunca apanhei até hoje para anunciar o evangelho. Você está me entendendo? Se apanhar, não quero apanhar, mas se apanhar, vou aproveitar a oportunidade. Eu me lembro que no tempo da pandemia, eu falava: gente, a gente estava fazendo os cultos que por lei estava proibido. Falei: gente, ó, se alguém aqui for preso, não perca a oportunidade. Eu, fulano, prisioneiro de Cristo, escrevo para vocês. Rapaz, olha que privilégio que o apóstolo Paulo teve. Vou usar desse privilégio também. Então, se um dia você apanhar, use esse privilégio. Eles oraram, eles ficaram alegres, eles tiveram uma oração fruto de um sentimento de privilégio, de alegria por ter sofrido por Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu com uma manifestação tal que o chão do lugar onde eles estavam tremeu. Rapaz, coisas que os olhos não viram, os ouvidos deles não tinham ainda ouvido, e eles não tinham tido essa experiência com o Senhor ainda, não tinha subido ao coração deles. Vale a pena, vale a pena viver a vida que o Senhor Jesus morreu para que você viva. Você precisa ser grato a Ele, você precisa honrá-lo, você precisa ser dedicado a Ele. Para isso você tem que reconhecer o quão importante é o sacrifício dele na sua vida, para poder honrá-lo e para poder imitá-lo. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor, Pai Santo, Pai querido, Senhor, nós ainda não conseguimos reconhecer o privilégio que o Senhor nos deu, Pai. E eu falo não somente pelos meus irmãos, mas eu falo também por mim, Senhor. Eu reconheço hoje diante do Senhor que eu não consigo mensurar o privilégio que o Senhor nos deu através do seu sacrifício. Ajuda-nos, Senhor. Opera em nós esse desejo, essa vontade que o Senhor operou no apóstolo Paulo, ao ponto de nós podemos dizer que nós queremos experimentar o sacrifício do Senhor. Nós queremos experimentar as lutas que o Senhor passou, as dores que o Senhor passou, que estamos dispostos, nos sentiremos alegres de ser perseguidos como o Senhor foi. Porque isso é um sinal que estamos seguindo os teus passos, que andamos com o Senhor.
poder conhecer os teus sofrimentos. Assim como Timóteo andava com Paulo e conhecia os seus sofrimentos, nós também queremos andar com o Senhor e conhecer os seus sofrimentos. Mas admitimos, reconhecemos, confessamos, Senhor, que não temos esse desejo. E por isso, nesta noite, nós pedimos perdão ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, por ter vivido uma vida que desonra o sacrifício do Senhor. Falamos tanto do teu sacrifício, mês após mês participamos da ceia, comemos do pão e bebemos do cálice, Senhor, sem discernir a importância desse sacrifício, ao ponto de rejeitar ele na nossa vida. Aceitamos ele para a nossa salvação, mas não aceitamos para o dia a dia, como princípio fundamental da nossa vida com o Senhor. Senhor, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, e gera em nós esse querer, gera em nós esse desejo, gera em nós essa vontade, Senhor, que possamos buscar no Senhor a vida verdadeira, que é fruto do sacrifício do Senhor, que tem a disposição de negar a si mesmo, dia após dia, para estar com o Senhor envolvido naquilo que o Senhor está fazendo sobre esta terra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Olha ao Senhor agora, você mesmo, quando toca essa canção, fale com Ele, se renda a Ele nesta noite. Oh Senhor, carregando minha dor, você se expôs por mim. Oh Espírito de Deus, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. tens misericórdia de nós, Senhor. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o teu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Oh aleluia. Se entregou em meu lugar Oh e Espírito me Santo, deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você,
uma forte salva de palmas ao Senhor.